Feche seus olhos então, vamos orar pela palavra. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua graça sobre as nossas vidas, pelo teu amor sem fim, revelado em Cristo Jesus, ao entregar Ele por nós. Fala conosco, unge-nos nessa manhã, unge o pregador, unge, Senhor, cada um que vai receber a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos vindo de uma sequência de ministrações, onde nós estamos falando da morte, e começamos a falar da ressurreição de Cristo. O que eu tenho pregado nesses dias para você é a obra de Cristo, na cruz do Calvário. E, se vocês se lembram, alguns cultos atrás eu falei para vocês sobre a dupla honra. Jesus já levou a sua vergonha, Ele já levou o vexame, Ele já levou o seu pecado, né? E na onde você tinha vergonha, vexame, Deus se estabelece na sua vida para glorificar o nome dEle, trazendo dupla honra sobre a sua vida, né? Nós vimos depois sobre a crucificação de Jesus, nós vimos cada detalhe da crucificação, onde cada imagem ali tem a ver com um princípio espiritual que Deus está liberando sobre a nossa vida, de bênção, restauração, reconciliação, né? E tudo com ão aí para você lembrar. Mas agora nós começamos também a falar da ressurreição. Jesus ressuscitou, e essa é a maior mensagem do Evangelho. Olha, Jesus ressuscitou, isso é poderoso, e eu vou te mostrar hoje por que é poderoso. Alguns eruditos, alguns estudiosos da Bíblia, falam que Jesus apareceu depois que Ele ressuscitou por volta de 10 ou 12 vezes, há um conflito nisso. Mas o Evangelho do apóstolo João demonstra para nós 4 momentos. Quantos momentos, irmãos? 4 momentos, se você estiver anotando, 4 momentos em que Jesus aparece após a sua ressurreição. E cada momento desse, Jesus vem para resolver um problema nosso. Jesus vem para nos salvar de algo que é nosso, de um problema que é nosso. Quantos querem ser salvos nesse dia aqui? Você vai ver então que cada momento desse, Jesus, nessas 4 aparições, vem resolver, primeiro, a nossa dor; segundo, o nosso medo; terceiro, a nossa dúvida; e quarto, o nosso suprimento ou cuidado. Então vamos ver isso agora, através do Evangelho de João. Quantos estão comigo? Aperta o cinto aí, a montanha-russa vai ligar agora, e nós vamos partir, amém? João capítulo 20, verso 11. Jesus agora então, nesse momento, é a primeira aparição dele. É um momento muito extraordinário, porque ele acaba de ressuscitar e tem uma mulher ali que vai encontrar com ele. A Bíblia fala que Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. O que ela estava fazendo, irmãos? Quem está chorando está com o quê? Triste. Quem está triste está com alguma dor, não é verdade? Então, você percebe que esse primeiro momento aqui tem a ver com a nossa dor. Alguém aqui já teve dor física, na alma? E se você está aqui hoje com alguma dor, eu preciso te dizer, Jesus está aqui para remover sua dor. E é interessante que ele continua dizendo o texto aqui: enquanto chorava, enquanto sentia dor, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Preste atenção, quando você está com dor, quando você está machucado, quando você está precisando de um Salvador, você tem que olhar para o Salvador. O problema é que no momento de dor, você sempre está olhando para onde? Para o túmulo. Túmulo representa o quê? Morte. Tira os olhos da morte, olhe para a vida. Jesus é a vida, olhe para Ele. E aí é interessante que ela continua: e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que choras? Talvez você chegou aqui hoje e tem uma pergunta do céu para você aqui: por que você está chorando? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás. Interessante, a mulher de Ló olhou para onde? Mas agora, esta mulher está olhando para trás também, não está? O que está diante dessa mulher?
o túmulo, a morte. Mas quando ela olha para trás, o que ela vê? Viu Jesus em pé. Aleluia. Irmãos, eu preciso te lembrar aqui, Jesus havia sido crucificado, morto. Jesus havia recebido o pecado da humanidade, e ele estava agora dentro de um túmulo, e ele ficou nesse túmulo por muitas horas e dias. Você percebe então que, qual é a esperança que esse povo aqui tinha? Nenhuma. Por quê? Porque o Senhor deles havia sido morto, e ela então agora está desolada, em prantos. E o que é pior, ela vai lá para cuidar do túmulo dele, chega lá, o corpo nem está lá. O que ela está pensando? Ressuscitou? Não, ela está pensando o quê? Roubaram o corpo de Jesus. Preste atenção, ela não cria que Jesus poderia ressuscitar, mas agora ela olha para trás e vê quem? O próprio Senhor Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Tem essa pergunta aqui recorrente agora para nós de novo. Primeiro os anjos perguntam: por que você está chorando? Agora Jesus está perguntando também: por que você está chorando? Talvez você chegou aqui agora também, está preocupado com um monte de coisa, tem um monte de dor aí dentro de você, e você está chorando. Mas a pergunta do Senhor Jesus para você nessa manhã é: por que você está chorando? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Fala comigo, Maria. Não é impressionante que Jesus conhece o meu nome e o seu nome? Quantos aqui lembram o nome de todo mundo? Eu sou péssimo com o nome. Tem um irmão aqui na igreja que levantou a mão agora, eu não vou falar quem que é. Irmão, ele pode conviver com você 1 ano, mas ele esquece seu nome. Mas Jesus não. Estou te expondo não, viu, Wagner? Mas Jesus não. Jesus, ele nos conhece pelo nome. Quer dizer isso? Ele tem intimidade com você, ele te conhece pessoalmente. Você não é uma pessoa que ouviram falar de você para ele. Não, ele conhece você pessoalmente. Por isso você pode falar para ele: eu estou chorando por esta dor. Pois é, mas por que você está chorando? Eu cheguei, eu estou aqui, eu ressuscitei. Não precisa chorar mais, eu sou a resposta para você. Sabe o que é mais formidável aqui? Alguém já ouviu falar dessa mulher, Maria? Maria de Magdala. Alguém sabe o que ela fazia? A Bíblia não deixa claro. Alguns acham que ela era prostituta, outros acham que ela era uma mulher adúltera. Alguém sabe quem que era o pai e a mãe dela? Não. A Bíblia não deixa claro sobre o passado. Parece que o Espírito Santo resolveu esconder o passado dela. O Espírito Santo não deixa nada claro para nós, só fala dessa mulher aqui em algumas ocasiões, e ainda agora ela é a primeira a saber que Jesus ressuscitou. Isso é um negócio assim extraordinário. Não foi Pedro que recebeu a primeira informação, não foi Nicodemos, não foi nem José de Arimateia que cedeu o túmulo para Jesus e era ricaço. Ele era rico para danar, ele era um milionário da época. Não foi José de Arimateia que recebeu a informação, mas foi essa mulher que só fala uma coisa a respeito dela claramente na Bíblia: aquela da qual expulsou-se 7 demônios. Esse é o único testemunho que tem dessa mulher. E agora essa mulher está aqui no túmulo, vendo Jesus ressuscitado primeiro, e ela vai receber a maior mensagem de todos os tempos. Qual que é a maior mensagem? Ele vive. Essa é a maior mensagem dos crentes, irmãos. Ele vive, e porque ele vive, você não precisa chorar mais, você não precisa sentir dor mais, porque ele está no controle, ele continua reinando. Ele não só morreu. Se você ficar com a mensagem só da morte, você vai sentir dor. Mas eu preciso te dizer, ele vive. E foi com ela. Não foi o apóstolo João, não foi o apóstolo Pedro, foi ela. E por que a Bíblia não me fala nada dessa mulher, a não ser que dela foi expulsa 7 demônios? Pessoas endemoniadas não têm um bom testemunho, não é verdade, irmãos? Fala a verdade. Mas por que o Espírito Santo resolveu não contar nada para nós a respeito dela? Você parou para pensar nisso? Eu meditando nisso, Deus me deu uma revelação. Vira para o irmão que está ao seu lado. Olha no olho dele agora.
Fala para ele: crente não tem passado. Crente não tem passado, por isso mesmo não tem nada a respeito dela. Pastor, mas e quando aconteceu isso, aquilo outro? Deus olha para você e fala: o quê? Eu lancei no mar do esquecimento. O quê? O que você está falando? O velho homem já morreu no dia que você morreu com Cristo. Sabe o que mais? Esse velho homem que morreu agora, vai ressuscitar um novo homem. E agora, qual que é a prova cabal que você morreu? Que ele ressuscitou. Essa é a mensagem poderosa que Jesus está pregando para essa mulher agora, e ela foi a primeira a receber essa mensagem. Se fosse eu ia chamar o apóstolo Pedro, eu ia chamar o José de Arimateia, eu ia chamar um monte de gente para me ver ressuscitando. Mas Jesus não, permitiu, o Espírito Santo permitiu que fosse essa mulher, para mostrar para nós o quê? Crente não tem passado. Não viva pelo seu passado. O diabo o tempo inteiro quer te empurrar para o passado, ou te colocar no futuro, para você ficar ansioso. Mas viva o presente. O presente é o quê? É o que Deus já fez na sua vida. Se aproprie daquilo que Jesus já fez na sua vida. Sabe, você não tem passado, filho. Por isso você não precisa viver por causa de traumas. Cheio de traumas. Eu fui rejeitado. Fizeram isso comigo. Sabe, pastor, você não sabe o que aconteceu comigo. Nem quero saber. Não é que eu não quero saber, irmão. Eu quero que você entenda. Olha, o seu passado foi apagado. Você não tem mais. A velha vida morreu, foi sepultada no batismo. E você, ao subir das águas, a levantar-se das águas, você está fazendo o quê? O mesmo que Jesus fez. Você nasceu de novo, você ressuscitou em Cristo. Então o passado não tem poder mais para definir nada na sua vida. Você crê nisso? É melhor que psicólogo, porque o psicólogo vai te levar para o passado. Mas Cristo, ao olhar para o seu passado, ele fala: não existe passado, você é uma nova criatura, as coisas agora estão sendo feitas novas na sua vida, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que poderosa mensagem essa mulher recebeu, para vencer o quê? A dor, a tristeza. Hoje Jesus quer vencer a dor, a tristeza na sua vida. Como? Eu morri com Cristo, mas eu também ressuscitei com Ele. Por isso eu sou uma nova criatura. Crente não tem passado, e nem o diabo tem futuro. O diabo não tem futuro, sabe? Mas no versículo 12 que a gente já leu, versículo 12, a Bíblia diz que ela viu 2 anjos assentados aonde Jesus foi colocado, um à esquerda e um à direita. Isso me faz lembrar de algo. Vocês já ouviram falar da Arca da Aliança? A Arca da Aliança representa o quê? Representa o próprio Cristo, a glória de Deus, a presença de Deus. A Bíblia fala que a glória de Deus foi manifestada na face de Cristo. Então ali aponta para o próprio Senhor Jesus. Aqueles anjos ali eram querubins, fala comigo, querubins, e o objetivo deles era olhar para dentro da arca. Todos os anos era derramado o sangue do cordeiro em cima da arca, no propiciatório, na tampa da arca, porque isso trazia perdão de pecados para toda a nação. Mas os querubins estão ali para quê? Para fazer justiça. Se entrar na sala aonde está a arca, ou tocar na arca, sem o sangue, vai morrer. Põe aí a imagem da arca, por gentileza. Isso aqui é uma ilustração da arca no Antigo Testamento. Isso aqui é uma ilustração do próprio Cristo, é uma imagem de Cristo. Eu falei para vocês no culto passado, que o pai, ele colocou um álbum de fotografia do seu filho no Velho Testamento, a respeito da obra que ele iria fazer no Novo Testamento. Nós, quando fazemos álbum de fotografia, é do passado, não é verdade?
Deus, quando faz álbum de fotografia, Ele faz do futuro, porque Ele faz profético. Isso aqui é um álbum de fotografia, isso aqui é uma expressão de Cristo. Agora, Jesus foi colocado em um túmulo, e nós vemos agora 2 anjos. Quantos anjos, irmãos? Um à direita e um à esquerda. Isso aqui então é a imagem, na verdade, isso aqui é uma sombra, na verdade, daquela realidade. Qual é a realidade? Primeira coisa que você tem que perceber: os anjos estão em pé ou sentados? Nós lemos. Lá no túmulo, sentados. Sentados. Sabe por quê? Eu preciso te lembrar de outra coisa. Gênesis, na criação, quando Deus estabelece o homem cai. Quando ele cai, Deus coloca guardiões do jardim. 2 querubins com espadas de fogo desembainhadas ali. Se você vê um anjo com a espada de fogo na sua frente, o que você vai fazer? Você vai enfrentar? Glória a Deus pela sua vida. Você vai correr. Por quê? Aquilo ali vai te atingir e você vai morrer. Eles foram colocados ali para proibir o homem de voltar para o jardim. Mas agora nós vemos 2 anjos sentados. Se você está sentado, eu em pé, quer dizer que eu estou trabalhando, e você está o quê? Descansando. Se esses anjos, que representam esses querubins, estão sentados, quer dizer o quê? Que o trabalho deles encerrou. Agora você tem liberdade para entrar de volta no jardim. Vocês estão aqui, gente? Nós hoje fomos colocados de volta no jardim que Adão perdeu, só que numa condição muito mais superior, porque o segundo Adão, que é Cristo, que é o último de uma linhagem caída, ele morre, ressuscita e nos leva agora, não como homens, seres humanos apenas, mas ele nos leva agora como filhos de Deus. É algo muito maior, superior, que o antigo Adão não poderia nos dar, mas Cristo nos dá, e agora Ele nos faz irmãos e filhos. Ele nos coloca de volta na posição onde Adão caiu. Você hoje está no jardim de Deus, que é a sua igreja, que é o corpo de Cristo, sabe? Coloca para mim a próxima imagem aí. Isso aqui é o túmulo do Senhor Jesus, lá em Israel. Imagina a cena comigo então. Maria chega, ela olha para dentro do túmulo, ela vê 2 anjos, que ela não reconhece que é anjo, ela pensa que são homens. Ela pergunta para esses homens: onde colocaram o corpo do meu Senhor? Me diz. De repente aparece um homem atrás dela, é o próprio Senhor Jesus, mas ela não reconhece ainda. E ele fala: por que você está chorando? Conta para mim onde você colocou o corpo, que eu vou lá pegar ele e vou cuidar dele. E de repente Jesus fala o nome dela, Maria. Toda vez que você tem relacionamento pessoal com Jesus, você percebe do tanto que Ele conhece você. E não só isso, toda vez que você se relaciona com Cristo, você o reconhece em todas as circunstâncias. A Bíblia fala que nesse momento então, Maria reconhece Jesus, e ela diz: Rabone, que quer dizer mestre. Naquele momento, irmãos, a dor que havia no coração dela, por perder o seu mestre, salta de alegria diante de todos, porque Ele vive. Sabe, a alegria de Cristo ressurreto vai encher seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. A Bíblia fala que essa foi a primeira aparição do Senhor, e essa aparição tem a ver com remover a dor. Mais um detalhe, nós vemos muitas coisas similares aqui de Gênesis acontecendo agora. Adão e Eva moravam aonde? Jardim, no jardim do Éden. Jesus, o Senhor Jesus e essa mulher estão aonde agora? No jardim do túmulo. Esse lugar é conhecido como jardim. Quando ela olha para ele, ela vê o quê? Um jardineiro, porque ali tem um jardim. Nós vemos lá no Éden 2 anjos, querubins com espadas de fogo. Nós vemos agora 2 anjos. Será que Deus não está querendo falar algo comigo, com você? Com certeza Ele está dizendo o quê? O primeiro jardineiro caiu, mas o segundo jardineiro está de pé aqui hoje, e Ele coloca você, mulher, esposa, noiva de Cristo, de volta no jardim.
Você está hoje num lugar que ninguém do mundo pode estar. Você está de volta no jardim que Deus criou para o homem. E quem te trouxe foi o seu jardineiro, o seu noivo, o Senhor Jesus. E não é interessante que ele aparece primeiro para uma mulher? Você já parou para pensar? Por quê? Porque aquela mulher é a expressão da igreja. Nós éramos esse povo tudo perdido lá fora. Nós éramos esse povo tudo destruído por causa de demônios, por causa do diabo. Mas um dia Jesus nos encontrou, removeu todos os demônios, removeu toda a influência maligna e nos trouxe de volta a Ele. E nós ficamos malucos por Ele, porque Ele é bom demais, Ele é perfeito demais, Ele é bondoso demais, Ele é amável demais. E aí nós começamos a apaixonar-se por Jesus. E um dia, a gente não tem revelação ainda na caminhada cristã, mas um dia nós vemos que Ele ressuscitou. E quando a gente vê que Ele ressuscitou, há alegria no nosso coração e paz. Então por isso Ele apareceu para aquela mulher, porque o Senhor primeiro se revela para a sua igreja. Continuando, segunda aparição de Jesus. A segunda aparição do Senhor Jesus foi para vencer o medo. Esse período de pandemia foi interessante, porque muitas pessoas ficaram com medo. É ou não é verdade? Sim, ficaram com medo. Normalmente nós ficamos com medo do quê? Daquilo que é desconhecido, daquilo que a gente não tem resposta, daquilo que a gente não tem segurança. Normalmente nós temos medos e mais medos, né? Lá em João capítulo 20, verso 19, a Bíblia diz que ao cair da tarde, daquele dia, de qual dia? Do mesmo dia que Maria viu Jesus. Quando foi à tarde, primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Por que se reúne domingo? Você já parou para pensar? Não é à toa que se reúne domingo. Não é à toa que nós como igreja nos reunimos domingo. Porque os pais da igreja entenderam que todas as vezes que Jesus aparecia, era aos domingos. Porque Jesus tem uma mensagem por trás disso. Qual é a mensagem? Antes o povo guardava o sábado era o sábado do descanso. Mas nós que fomos colocados no jardim agora, nós entramos na obra consumada de Jesus, que é descanso. E a partir da obra consumada de Jesus, nós trabalhamos, domingo. Vocês estão entendendo? Antes o povo trabalhava para descansar, mas o trabalho deles não pôde salvá-los, a lei não pôde salvar eles. Mas agora Jesus trabalhou, cumpriu a lei, morreu no nosso lugar, e nós entramos na obra consumada, na obra do descanso, e a partir desta obra do descanso, nós trabalhamos agora. Isso é uma representação também do que aconteceu com o homem. Quando Deus cria todas as coisas, Ele prepara tudo, Ele forma o jardim, e só depois de tudo Ele coloca o homem lá. Isto é um sinal do que Jesus fez. Ele te fez justiça, Ele pagou todo o preço, Ele removeu a culpa, Ele fez toda a obra, para agora te colocar diante dEle, e a partir de agora, você entrar nesse jardim, e poder viver a vida em paz, alegria e segurança. Nós vemos então agora, que esse povo aqui, que são os discípulos, no primeiro dia da semana, continuando o texto, no versículo 19, trancadas as portas da casa. Irmãos, se você está em casa de portas trancadas, você está com o quê? Medo. O povo estava com medo. Jesus então, na sua ressurreição, vai remover a dor, mas também vai remover o quê? O medo. Mas qual que é um sinônimo de medo? Incredulidade. Incredulidade. Sabe, o medo é uma expressão da incredulidade. E Jesus agora vem, encontra os discípulos com medo, e estavam com medo dos judeus matarem ele. Pensa comigo, Jesus foi morto pelos judeus, irmãos, pelos romanos. Na verdade, Jesus mesmo se entregou à morte, mas eles viram o que os romanos e os judeus fizeram com ele. Depois de ver o seu mestre, o seu Senhor, morrendo daquela maneira, como é que você vai se sentir? Medo. Eu sou o próximo. É só eles me acharem. Então eles estão morrendo de medo. E agora, a Bíblia fala que veio Jesus e se pôs no meio deles. Eu pergunto para você, se a porta está trancada, como é que Jesus entrou? E se Jesus ressuscitou e Ele não é um espírito, Ele é carne, e é espírito, como é que Ele atravessou a parede? Você já parou para pensar nisso? Você já parou, inclusive, para pensar o que vai acontecer com você quando você ressuscitar?
Hoje você não pode atravessar a parede. Você já tentou atravessar uma parede? Ou ela vai te quebrar, ou você vai quebrar ela. Mas você, quando receber um corpo glorificado na ressurreição, você não vai estar preso a tempo nem espaço. Da mesma maneira que o Senhor é hoje, nós vamos ser também. Você também vai atravessar a parede. Você vai ver que Jesus, quando ele ressuscita, uns 40 dias depois, ele é assunto aos céus, ele sobe. Você vai voar também. Talvez eu esteja te contando coisas assim. É porque você gosta de admirar, super-herói, né? Marvel. Mas Superman, né? Mas eu preciso te dizer, o que Deus está preparando para mim e para você é muito maior. Na verdade, esses produtores de Hollywood aí só ficam sonhando o que nós já temos na realidade em Cristo. Preste atenção, volta para cá. A Bíblia fala que ele se colocou no meio deles. Por que Jesus se coloca no meio? Porque ele está dizendo algo. Se você está com medo, me coloque no centro da sua vida. Se você está com medo de divórcio, está com medo de problema no casamento, com medo de ter filho, com medo de trabalho, com medo de não pagar as contas, me coloque no centro. Eu quero ser o centro. Eu vou me colocar no centro. E o medo vai embora. Sabe, você já parou para pensar como que o medo domina as pessoas? O medo, inclusive, faz o quê? Paralisa. O medo paralisa. Quantas coisas você deixou de fazer por causa de medo? Já parou para pensar? Ô pastor, mas você também não entende, né? Não estou querendo entender no momento. Eu estou querendo mostrar para você a verdade da palavra. O medo não tem poder na sua vida quando você coloca Jesus no centro. Sabe? Você percebe que esse ambiente aqui está cheio de medo, cheio de medo. Eu preciso te dizer, na psicologia, nos estudos da medicina e psiquiátricos, eles já identificaram mais de centenas de fobias. Sabe o que é fobia? Medo. Fobia, por exemplo, de se contaminar com algum germe, e aí o tempo inteiro você está fazendo o quê? Fobia de ter filho, e aí você não quer engravidar. Fobia de ir trabalhar, de sair para fora. Fobia de ficar em lugar fechado. Fobias e fobias. Existem muitas fobias que eles já identificaram. Mas eu preciso te dizer, uma das características de Jesus nos evangelhos é: não temas. Por muitas vezes Jesus repetiu essa palavra, não temas. Sabe quantas vezes não temas está escrito na Bíblia? 365 ou 6 vezes. Uma para cada dia do ano. Para você lembrar sempre, não temas. E põe no centro, e você vai ver que o medo vai embora. Vocês estão comigo, gente? Vira para o irmão que está ao seu lado e fala: não temas. Não tenha medo. A próxima aparição do Senhor Jesus agora foi na mesma casa, com o mesmo povo, só que agora com um cara que não estava lá no dia do culto. Por isso eu falo, não falte o culto, porque quando você falta o culto, você vai perder Jesus. A Bíblia fala de Tomé. Tomé, ele não estava no dia do primeiro culto. Ele ficou de assistir online, a internet não funcionou no dia. Estou brincando. Quem está em casa, estou só brincando. Não fica bravo comigo não. Tomé então, ele não participou do culto. E quando foram contar a mensagem do culto para ele, sabe o que ele falou? Não acredito. Mas o pastor pregou lá, né, falou sobre vencer a dor, o medo. Não acredito nessas coisas não. Só acredito vendo. E aí então, Jesus é tão gracioso, tão bondoso, que agora ele vai resolver o próximo problema que todo ser humano tem. O primeiro problema qual que era, irmãos? Dor. Segundo, mas agora o Senhor Jesus vai resolver o próximo problema. O próximo problema é dúvida, incredulidade, dúvida. Essa semana você ficou em dúvida a respeito de alguma coisa? Pois é, Tomé também estava assim em dúvida. E a Bíblia fala que Jesus mais uma vez aparece no meio deles. De novo, a mesma cena. Negócio extraordinário. E ele já vira direto para Tomé, ele nem perde tempo. Ele fala: Tomé, toca aqui na minha mão e no meu lado. Põe o dedo aqui para você crer. A Bíblia fala que naquele momento Tomé respondeu ao Senhor, falou o quê? Senhor meu e Deus meu. Primeira menção na Bíblia de Jesus como
Deus meu, foi Tomé que disse. Mas Jesus foi tão gracioso com ele, que ele se apresenta. Jesus está sendo gracioso com você hoje aqui, para vencer todo o seu medo, para vencer toda a sua dúvida. Não temas, não temas. E se você ficar em dúvida, Tomé, lembra da minha morte, lembra que eu fui crucificado, lembra que eu fui assolado ali na cruz, lembra que eu paguei o preço por você, porque quando você lembra disso, você vai lembrar também que a enfermidade não tem poder contra a sua vida, a maldição não tem poder contra a sua vida, nada tem mais poder contra a sua vida, e por isso eu estou te dizendo, toca aqui. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pegou aí? Continuando então, por último, para encerrar, aleluia, ainda bem que tem alguns irmãos que me amam. João capítulo 21, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas lá em João capítulo 21, Jesus agora na sua próxima aparição, ele vai vencer algo que todo mundo aqui pode ser que esteja sofrendo por isso, o medo de não ter sustento, o medo de não ter o recurso no final do mês, o medo de não ter a provisão, cuidado. Sabe, isso aqui é uma coisa que afeta todo crente, sabia disso? A dor afeta todo crente, sabia disso? Você sabia que o medo afeta todo crente? A dúvida, a incredulidade afeta todo crente? Mas também a todo crente, eu já vi e já experimentei, existe outra coisa que afeta: o final do mês para pagar as contas, o sustento, o abrir mão por causa do Senhor. E agora, como que eu vou me sustentar? Se eu parar de fazer isso, esse trabalho, como que vai acontecer? Eu não posso ir mais nos cursos da igreja, eu não posso me envolver na célula, eu não posso me envolver com as pessoas da igreja, porque eu tenho que trabalhar. Não tem problema nenhum. O problema é quando você acha que isso é o seu sustento. E aí Jesus então, eu quero que vocês imaginem a cena comigo, ok? O mestre, o Senhor Jesus, havia sido morto, e ele já tinha ressuscitado, e alguns dos discípulos já o haviam visto. Mas na época que Jesus estava andando na terra, antes de morrer, ele tinha uma comitiva, onde ele chegava tinham 200 pessoas aproximadamente, tinha os 12, mais os 70, mais as mulheres que o acompanhavam. Imagina você receber um cara desse em casa, 200 pessoas para dar comida. Eu pergunto, você tem uma equipe de 200 pessoas que tem custo? Tem, irmãos? Tem, muito custo. É muito dinheiro, não é não? É comida, é transporte, é hospedagem, envolve muito custo, não envolve? Você vê o Senhor Jesus trabalhando para sustentar esse povo? Não. Alguma coisa acontecia. Havia um sustento sobre o ministério de Jesus. Só que agora ele morreu, e a equipe foi toda dispersa, e o povo agora está falando: e agora, como é que eu vou trabalhar? Ele me mandou ir pescar homens, mas eu não tenho nem dinheiro para pescar, para viajar não tem dinheiro, para pregar o evangelho não tem dinheiro, não tem dinheiro nem para pôr comida na mesa da minha casa, da minha família. Esse é o quadro dos discípulos, amém? E a Bíblia fala que agora esses discípulos levantaram de madrugada e foram pescar. E sabe o que aconteceu? Pegaram nada. De repente, aparece na praia um homem, assando um peixe, e um pão ali. E ele chega para os discípulos, esse homem é o próprio Senhor Jesus, ele chega para os discípulos e fala: ei, vocês têm alguma coisa aí de comer? Pegaram algum peixe? Eles falaram: nada, não pegamos nada. Lança a rede do lado direito. Quando Jesus falou isso, eles lançaram a rede, e quando eles pegaram os peixes, João, o apóstolo João, reconheceu: é o Senhor Jesus. Eles puxaram a rede, e haviam ali 153 grandes peixes. Essa é a história. Deixa eu te falar uma coisa: quantos têm medo de não ter sustento? Pode ser sincero. O Senhor está vendo sua mão, Ele te conhece individualmente.
Quantos têm medo de não conseguir sustentar a casa? Quantos têm medo de não ter o sustento ali no final do mês? Quantos têm medo de não ter o sustento para você sobreviver com a família? Esses homens, apóstolo João, apóstolo Pedro e os outros que estavam ali, estavam com medo disso também. E eles saíram a pescar. Mas o esforço deles foi inútil. Até que Jesus se manifestou na vida deles. Eu preciso te dizer isso. Talvez você está de um lado para o outro aí, perdendo a sua vida, se envolvendo em muitos trabalhos, trabalhando muitas horas. No final do mês parece que não sobra nada. Até o dia que você permitir o Senhor Jesus se manifestar na sua vida. E mais, você aprender nessas circunstâncias a ouvir a voz de Deus. Como? Quando Ele te falar, lança a rede, pode lançar. Porque numa lançada só, você vai prosperar mais do que as 20 horas que você ficou lá tentando pescar. Porque ficar 20 horas tentando pescar é inútil. Você só precisa de uma palavra dEle. E Ele vai trazer sustento, não é para um dia, é sustento para um ano inteiro. Porque são 150 grandes peixes. Você percebe? Quando o Senhor vem e manifesta nas nossas vidas, Ele tira inclusive o medo de não ter o cuidado, de não ter o sustento. Vamos ficar de pé? Sabe o que eu percebo com isso tudo? É Jesus nos deixando livres para servi-lo. Porque com dor você não consegue servir, com medo você não consegue servir a Ele, com dúvida você não consegue servir, sem ter sustento você não consegue servir. Mas em cada momento desse que Jesus se manifestou, cada uma dessas pessoas se tornaram livres para poder servi-lo. E a partir desse dia você vê o apóstolo Pedro conduzindo a igreja para servir o Senhor e trazer o grande avivamento dos últimos dias. Dessa mesma maneira eu te desafio nesses dias a se unir a nós em servir o Senhor e junto conosco buscar o grande avivamento que vai acontecer nesses últimos dias, antes da volta dele. Sabe, em outro evangelho, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, Ele dobra o lenço que estava no rosto dele e deixa de lado. E o que eu vou te falar agora você pode jogar fora, porque é tradição judaica, mas eu creio que tem muito a ver com os dias que nós estamos vivendo. Jesus sempre falou que ao terceiro dia Ele ressuscitaria. Os discípulos não acreditaram, ninguém acreditou nessa mensagem. Eles viram o Senhor morrendo e não acreditaram na mensagem. E Ele ressuscitou. Nós cremos profeticamente que Jesus vai voltar ao terceiro dia. Pela manhãzinha, assim como Ele ressuscitou de manhã, nós vamos ver o Senhor voltando. E eu preciso te dizer, nós já estamos no terceiro dia. Porque um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Jesus está voltando. E Ele vai aparecer para sua noiva apaixonada, que está no jardim. Mas a Bíblia fala que Ele dobrou o lenço. Um costume judeu é de quando estava à mesa, Ele, ao comer, se Ele fosse parar de comer, Ele pegava o lenço que limpa a boca e as mãos, amassava e jogava sobre a mesa, para que os servos soubessem que não iria mais comer. Então poderia ser removido da mesa e tirado as coisas. Mas se o judeu levantasse da mesa e deixasse o lenço dobrado, queria dizer que ele voltaria para continuar comendo. Jesus, quando Ele ressuscita, Ele dobra o lenço, e Ele está dizendo para mim e para você o quê? Eu vou voltar, e naquele dia que eu voltar, nós vamos celebrar a ceia juntos. Eu creio que Jesus está voltando, filho. Ele já te livrou do seu
da sua dor, do seu medo, da sua incredulidade. E Ele tem te dado o sustento, porque nesse período de pandemia eu nunca vi tanta gente prosperar na minha vida dentro da igreja. Coisa mais maluca aconteceu, para mostrar que é só Ele que nos sustenta. Então, esteja livre para ser uma noiva apaixonada e servir o Senhor. Feche seus olhos. Uma música? Porque Ele vive. Levanta suas mãos. Sabe, eu não quero encerrar esse culto hoje, irmãos, sem fazer um apelo, fazer 2 apelos aqui. O primeiro apelo é se você quer entregar sua vida para o Senhor Jesus, fazer dele o seu Senhor e Salvador. Se você quer fazer isso hoje, eu quero que você corra aqui para frente, do meu lado esquerdo. Se você quer entregar a sua vida, se você talvez estava desviado, afastado, corre aqui para frente, no meu lado esquerdo, que é a sua oportunidade. Segundo apelo, você pode vir aqui à frente ou ficar do meu lado direito. Se você nesses dias tem sentido dor de uma perda, dor de algo que tem te machucado bastante, nós queremos orar por você aqui. Talvez você perdeu algum ente querido, e esse ente querido tem provocado dor no seu peito, dor no seu coração, a falta dele. Se ele morreu no Senhor, eu preciso te dizer, domingo de manhã ele vai estar aqui. Domingo de manhã aponta para a volta de Cristo. No dia da volta de Cristo ele vai ter ressuscitado e nós veremos novamente. Se você tem tido medos, fobias que você não sabe nem explicar, medos que tem te impedido de agir, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Se você tem sentido muita dúvida, está com a fé fraca, vem aqui à frente, nós queremos orar por você também. E por fim, se você tem passado necessidades nesses dias, dificuldade financeira, não tem visto o sustento, o cuidado, vem aqui também, nós vamos orar por você. Enquanto nós ministramos essa canção, enquanto você adora aí no seu banco,
Eu queria pedir para os líderes, os pastores, viessem aqui à frente agora, perguntassem o nome de cada uma dessas pessoas, e pusessem as mãos sobre elas, e orassem por elas nesse instante. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Glória ao nome dele. Bendito é o nome do Senhor. Só o Senhor é bom. Aleluia. Estende a sua mão como quem recebe. Pai Santo, nós somos tão gratos. Somos tão gratos porque o Senhor nos trouxe de volta ao jardim. E o Senhor usou o jardineiro. Pai Santo, nós somos gratos porque o Senhor nos deu o Teu Filho, e essa é a maior expressão de amor que qualquer um de nós poderíamos saber, conhecer, mas não ainda em plenitude, porque naquele dia nós veremos face a face, entenderemos com toda a plenitude o que foi o Senhor abrir mão de si mesmo por nós. Pai Santo, nós te agradecemos porque Ele vive e Ele reina, e Ele está sentado no trono, e através do trono Ele governa todas as coisas, e as nossas vidas estão nele, porque nós somos parte do corpo dele. Pai Santo, por isto hoje, todos esses irmãos que estão com as mãos estendidas nesse momento, recebem provisão e suprimento, recebem da parte do Senhor cura para toda dor, recebem da parte do Senhor fé para remover o medo, recebem da parte do Senhor fé para remover a dúvida, recebem da parte do Senhor cuidado e provisão. Por isso, essa semana mesmo, Senhor, eu te peço que cada um desses amados, desses irmãos, dos teus filhos, tenha uma semana de vitórias, abençoada, uma semana de milagres, aonde o Senhor mesmo é o centro da vida deles. Bendito eles sejam ao entrarem, bendito eles sejam ao saírem, bendito eles sejam aonde eles forem. Que a face do Senhor resplandeça sobre eles, e tudo que eles colocarem as mãos prospere, e que neles mesmo seja vista a presença da glória do Senhor, em nome de Jesus. Uma semana de vitórias, uma semana abençoada, em nome de Jesus.
Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos e nós estamos encerrados.